Pois é, meus amigos, estamos indo em impasse, né? Toda essa questão envolvendo o Trump e as sanções ao Brasil. E logo já vem aquele pessoal com aquele papo, né? Não, vamos defender a soberania brasileira, né? Mas a primeira questão a ser levantada é: o Brasil hoje em dia tem plenas condições de ter sua soberania plena, né? Não estar nem com uma esfera de poder mundial, nem junto de outra esfera, né? Estados Unidos e China. Hoje em dia o Brasil não tem a menor condição de ter sua plena autonomia. Já tivemos essa possibilidade no passado, né? Principalmente durante o segundo reinado. E antes que veio o pessoal com a risadinha de deboche aí, lá vem mais um falar sobre o período imperial. Hoje tudo bem. O que você conhece de fato sobre o período imperial? O que você aprendeu na escola? Esse mesmo sistema educacional que nos deixa entre os últimos lugares do ranking de matemática e de redação no mundo. Esse sistema educacional que tornou o povo brasileiro um povo com QI médio de 83, que é um QI baixíssimo. Então, baseado nesse sistema educacional que você diz que conhece sobre a história do seu país. Mas muito bem, para você que quer ir além aí das risadinhas de deboche e estudar um pouco mais sobre a história do nosso país, pesquise, por exemplo, sobre a questão Christie, que foi um incidente diplomático envolvendo o Brasil e a Inglaterra, em que o Brasil peitou a Inglaterra, né, que era a maior potência mundial da época. O Brasil peitou a Inglaterra, né, não baixou a bola para eles, e no final das contas, ainda a Inglaterra, da Rainha Vitória, teve que pedir desculpas ao Brasil, né. Esse é o Brasil que nós perdemos. E para você ter também uma noção do que a gente era nesse passado glorioso, é só ver a parte cultural, né? Por exemplo, naquela época tínhamos José de Alencar, diversos ícones da literatura, inclusive Machado de Assis, que é considerado um dos maiores gênios da literatura mundial, né? A gente tinha ícones como, por exemplo, o maestro Carlos Gomes, poucos conhecem, né? Para quem é de Curitiba aqui, para a maioria das pessoas, Carlos Gomes é só o nome de uma praça no centro da cidade, né? Mas foi um dos maestros mais importantes da época e muito estudado e respeitado em escolas internacionais até hoje, né? Mas a gente não conhece isso, né? Esse foi o nosso passado glorioso, né? Que a gente podia ter de fato a nossa soberania imposta diante de outras nações. Então tem que sempre aqueles pessoal isentão, né? Eu não quero que o Brasil esteja nem debaixo dos Estados Unidos e nem debaixo da China. Né? Assim, eu também quero um monte de coisa nessa vida, mas querer não é poder. Principalmente se tratando de geopolítica. Portanto, a gente, querendo ou não, precisa estar debaixo de alguma esfera de poder mundial, seja Estados Unidos, seja a China. Mas muito bem, Estados Unidos é um país ocidental, de origem ocidental, assim como nós, o Brasil. É um país em que a população, em sua maioria, é cristã, assim como o Brasil. Né? É um legado histórico, sempre estivemos juntos em muitos aspectos aí. E a China é um país muito diferente, né? É oriental, e antes a China de hoje em dia fosse a China tradicional, né, das tradições orientais, mas é uma China que tem um outro propósito, né? A revolução cultural mudou muito o modo da China de ser. E tudo aquilo que a esquerda pinta a respeito do imperialismo americano se aplica em muito maior dose ao regime chinês da atualidade. O regime do Partido Comunista Chinês, vamos ser bem específico aqui, ele tem uma relação bastante predatória com os países que se submetem a eles, né? Países da África se sujeitam a isso, né? O Sri Lanka, que é um país próximo da Índia ali. E falando em Sri Lanka, eu vou deixar uma matéria na descrição aqui, que fala sobre o perigo da armadilha da dívida que a China faz com essas nações que se submetem a ela. Ela tem um contrato lá em que ela, por exemplo, constrói um porto, que é o caso do Sri Lanka, e que se não pagar, a China vai lá e toma o porto para ela, né? Um território alheio e o porto vira da China. Né? Você vê como é que funciona o imperialismo chinês, né? A gente tendo que escolher um lado ou outro, né, nessa história, repito, não tem como a gente
defendendo nossa soberania plenamente. E vamos então aqui à nossa América Latina, que, né, onde nós estamos aqui. Vamos pegar o exemplo dos países que mais têm relação de afinidade com os Estados Unidos, né? Relação histórica aí. Por exemplo, tem a Costa Rica, o Panamá e o Chile, que estão entre os maiores IDHs da América Latina. E quem são os países mais próximos da China? Venezuela, Nicarágua, Cuba. Preciso falar mais alguma coisa? Por exemplo, para a Venezuela pagar a dívida da China, ela teve que entregar suas reservas de ouro para a China. Você vê, aqui o pessoal quer falar de imperialismo americano, os males do imperialismo americano. Repito, eu gostaria que meu Brasil fosse o Brasil do passado que podia se impor. Mas não somos mais. Então voltamos aqui, para aqueles que precisam decidir o que precisa ser decidido, né? Que são principalmente o parlamento e, com mais responsabilidade ainda, o Senado. O que os senhores vão fazer diante disso? Vão entrar nessa demagogia barata, né, da soberania brasileira, né? A Suprema Corte defende a soberania de quem? Eles estão a serviço de uma agenda que vai contra os princípios do povo brasileiro, né? Mais de 80% do povo brasileiro se declara cristão. E, no entanto, esses togados querem impor uma agenda de valores anticristãos para nós. Então, a hegemonia de quem que eles defendem? A hegemonia do povo brasileiro? Então vamos lá, parlamento brasileiro, principalmente senadores brasileiros. O povo precisa que vocês façam o que precisa ser feito. Defenestrar quem precisa ser defenestrado. Eu já expliquei aqui. Qual que é o melhor lado de estarmos nessa batalha? Do lado da China ou do lado dos Estados Unidos? Precisamos escolher um lado. Qual que é melhor para o povo brasileiro? Vocês querem mesmo estar do lado desse desgoverno? Que tanta porcaria tem feito aí nesses anos que está no poder aí? Esse mesmo desgoverno que entregou de mão beijada jazidas de minérios importantíssimos para a tecnologia nas mãos da China, a preço de banana, é com esses mesmos que querem estar associados. Lembre-se, senhores. Lembre-se, senhores. É ano que vem já a eleição. Vocês querem ficar marcados por ser aqueles que se acovardaram, se uniram a essa demagogia e não fizeram o que tem que ser feito, que é defenestrar quem precisa ser defenestrado na Suprema Corte. Então aqui fica a reflexão, principalmente aqueles que podem fazer alguma coisa. Que não adianta, o povo fala, mas é ignorado. Os senhores parlamentares, principalmente os senhores senadores, querem ficar marcados por afundar o Brasil numa juristocracia, debaixo do imperialismo predatório que vai sugar nossa nação, sugar nosso povo e subjugar nossos valores? Ou nos colocar diante de uma superpotência que pode ter seus erros, pode ter feito alguns equívocos, mas é mais próxima de nós, sempre foi mais próxima de nós, e o seu povo tem os valores parecidos com o nosso povo. Atenção aí, senhores senadores. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos, até a próxima.